Jonas Varela, na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso site, no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Contamos apenas com 8 inscritos até o momento. Estamos realizando, vamos continuar a realização aqui do nosso trabalho atual, leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos, versículos e todas as explicações possíveis que nós possamos levar ao nosso querido público. Estamos aqui na história, desde Adão até a fundação do judaísmo, no livro número 11, 1º e 2º Crônicas, revisão da história do povo, não é? Na sua segunda parte, no seu primeiro livro das Crônicas, na sua segunda parte, Davi, fundador do culto em Jerusalém, no seu capítulo 26, né? Continuaremos hoje. Em todos os seus, vamos ver aqui, capítulo 26, 32 versículos. No seu, vamos ver aqui, único tópico, não é? Função dos guardas e porteiros. Vamos para as explicações do capítulo 26, versículos 1 a 32. Centro da vida judaica. No pós-exílio, o templo adquiriu uma estrutura complexa. O bom funcionamento exigia controle, entre parênteses, guardas, e orientação, entre parênteses. A função dos porteiros era acolher e orientar os peregrinos, conforme Salmo 15. Vamos para as explicações do capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas, ainda na sua segunda parte, Davi, fundador do culto em Jerusalém. Capítulo 27, em todos os seus 34 versículos, né? Exatamente. Vamos para as explicações. Capítulo 27, versículos 1 a 34. Para o autor, Israel deve sua organização civil e militar a Davi. Isso, porém, é apenas uma tentativa de ressaltá-lo como rei ideal. A organização administrativa e militar em plano nacional foi, de fato, obra de Salomão, entre parênteses, conforme 1 Reis, capítulo 4, versículos 7 a 5 e 8, e notas. Então, vamos aqui agora para as explicações do capítulo 28 do 1º Crônicas, na sua segunda parte, Davi, fundador do culto em Jerusalém. Capítulo 28 do 1º Crônicas, ele conta com, vamos dizer aqui, quantos versículos, né? Conta com, vamos ver aqui, quantos versículos no capítulo 28? São 21 versículos, né? Exatamente, 21. O capítulo 28 conta apenas com um tópico: o templo, centro da vida do povo. Vamos para as explicações. Capítulo 21, versículos 1 a 28. Capítulo 28 do 1º Crônicas. Explicando, né? Retoma-se, capítulo 28, versículos 1 a 21. Retoma-se aqui o relato interrompido em 23, 2. Capítulo 23, versículo 2. Recordando a profecia de Natã, entre parênteses, conforme nota em capítulo 17, versículos 1 a 15, e 2 Samuel, capítulo 7, versículos 1 a 17, passa-se diretamente ao tema do templo e aos projetos para executá-lo. No pós-exílio, o templo é o centro da vida da comunidade, sendo então dirigido pelos sacerdotes e não pela dinastia de Davi.
a qual não existia mais. Desse modo, o templo se torna a grande herança projetada por Deus e preparada por Davi. Vamos para as explicações do capítulo 29 do 1 Crônicas, ainda na sua segunda parte, Davi, fundador do culto em Jerusalém. Capítulo 29, em todos os seus... capítulo 29, em todos os seus 30 versículos, né? Capítulo 29. 1 Crônicas. Primeiro tópico, a oferta do povo e para o povo. Segundo tópico, ação de graças, né? Então, terceiro tópico, morte de Davi. Então, são 3 tópicos no capítulo 29 do 1 Crônicas. Vamos para as explicações, né? Então, capítulo 29, versículos 1 a 9, explicando do 1 Crônicas, relatando o gesto generoso de Davi, seguido pelas outras autoridades, repetindo, e pelo povo, o autor convida a entregar para o bem comum tudo o que cada um tem de maior valor. No pós-exílio, o bem comum era simbolizado pelo templo, única instituição que podia preservar, nessas circunstâncias, a tradição viva e manter a identidade do povo reunido em torno de Javé, cujo projeto é liberdade e vida para todos. De fato, Deus quer que todos se voltem para a concretização histórica desse projeto, que implica renúncia às posses, a fim de que todos tenham o necessário para uma vida digna. Versículos 10 a 22 do capítulo 29 do 1 Crônicas, explicando, continuando a explicação, tudo pertence a Deus. O que o homem lhe poderia dar? Apenas reconhecimento que se extravasa em ação de graças e oferta voluntária. Então, glória a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Então, e oferta voluntária, né? Continuando aqui, daquilo que recebeu de Deus. Com Deus, o homem aprende a dar e de Deus recebe o que dar. Versículos 23 a 30. O primeiro livro das Crônicas termina com breve resumo da vida de Davi. O autor deixa claro que o livro é uma versão da história e indica as fontes que usou, entre as quais os livros de Samuel e Reis. Aqui nós concluímos a leitura do primeiro livro das Crônicas em todos os seus 29 capítulos e versículos e as explicações, né? E todas as informações que podemos fornecer, né? Tivemos as condições de fornecer para o nosso querido público. Glória a Deus, aleluia, amém. Então, no nosso próximo vídeo, nós voltaremos com a continuação da leitura do segundo livro das Crônicas, né? Ainda na sua terceira parte, Salomão, construtor do templo, terceira parte, primeiro e segundo Crônicas, é o 11º livro do Antigo Testamento, não é? Livro número 11, não é? Vamos começar, terminamos a leitura do primeiro livro das Crônicas, vamos iniciar no próximo vídeo a leitura do segundo livro das Crônicas, né? Que é a história desde Adão até a fundação do judaísmo, né? Que é o primeiro livro aqui, primeiro e segundo Crônicas, revisão da história do povo. Então, no próximo vídeo, retornaremos com as explicações do segundo livro das Crônicas. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.